Você sempre fala isso todo dia. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao nosso canal Reflexões Analíticas. Hoje, com o nosso estudo fundamentado na psicoterapia espiritual, no qual nós estamos estudando este livro do Aguinaldo Paviani, e com base nele, procurando trazer essa história aí para as nossas vidas, procurando entender dentro dos terrenos da psicologia os nossos comportamentos, as nossas atitudes, analisando e fazendo algumas reflexões em cima da história da família Lauser. Esperamos que o nosso canal venha propiciar a todos informações, conhecimentos que possam orientar e também fomentar o trabalho que todos nós devemos realizar sobre nós mesmos, tanto na pauta do conhecimento de si mesmo, quanto também nesse trabalho na busca de transformação do nosso ser, trabalhando no nosso patamar emocional, psicológico, quiçá espiritual, na busca do nosso crescimento, da nossa maturidade em todos os campos, em todas as áreas do nosso desenvolvimento. Como já falamos aqui diversas vezes, nós temos 4 áreas que nós podemos trabalhar sobre nós, que é a área corporal, aquele trabalho que a gente realiza sobre o corpo físico, em termos de posturas, atitudes e tudo mais. Obviamente, a área corporal ela é impactada com o nosso campo emocional e o nosso campo psicológico. É verdade, toda a área corporal é resultante desses 2 esteios anteriores aí. E também do 4º esteio, que é o espiritual. Então, a gente trabalha em 4 linhas: espiritual, psicológica, emocional e corporal. Esse seria um trabalho equilibrado que a gente pode realizar nesse terreno do conhecimento de si mesmo. Bom, mas antes de prosseguirmos com os nossos estudos, a gente sempre inicia e terminamos as nossas atividades com a prece. Vamos então pedir a Deus amparo e apoio para todos nós, através da oração ou da prece. Deus, Pai de amor e de bondade, Jesus, divino médico de todos nós, nesses instantes, iniciando mais uma hora de reflexões, de estudos, te rogamos as tuas bênçãos em favor de todos nós que aqui nos posicionamos, através das vias da tecnologia, para nos encontrando, buscando o Senhor, aquelas informações e conhecimentos que nos auxiliem em nosso trabalho de conhecimento de nós mesmos. Também te pedimos as tuas bênçãos em favor daqueles corações que, a partir dos planos espirituais da vida, se reúnem a nós com esse mesmo propósito, na busca, Senhor, daquelas informações, daqueles conhecimentos que possam auxiliá-los em sua caminhada de autodescobrimento. Senhor da vida, nesses instantes, lembrando daqueles a quem ferimos, rogamos as tuas bênçãos em favor deles, e particularmente para aqueles que nos feriram, as tuas bênçãos os envolvam, abençoando-os e abençoando a todos nós, fortalecendo em nós, Senhor, aqueles propósitos e aqueles elementos que nos auxiliem em nosso crescimento, em nossa conscientização, em nossa superação de nossas inferioridades, das sombras que trazemos por dentro de nós mesmos. Senhor, lembrando de parentes, familiares e amigos que estejam passando por momentos mais graves e difíceis de suas vidas, rogamos as tuas bênçãos em favor deles
lembrando ainda daqueles que virão nos assistir de futuro, nos ouvir. Abençoe igualmente esses corações, abençoando também os membros do grupo Conhecer e espargindo estas bênçãos em favor de toda a humanidade. Te rogamos, Senhor, permaneça com todos nós, hoje, agora e sempre, que assim seja. Bom, hoje nós vamos finalizarmos o capítulo 5 e nós vamos ver 2 itens. Primeiro, a gente intitulou a primeira parte sobre considerações sobre o suicídio. E a última parte, nós intitulamos ela como Nossas Escravizações. Então, hoje nós iremos ver esses 2 tomos, encerrando o capítulo 5, nos preparando para abrir o capítulo 6, que tem como título A Partida de Marcelinho. Bom, então nós vimos que na última aula, a conversa do Dr. Tibério com o Ernestino, e naquele momento o sistema de som do hospital convocou o Dr. Tibério, a presença dele na ala de emergência do hospital. Então ele sai, deixando o Tibério sozinho, pensativo, sobre as conversas que eles tiveram. Isso aí vocês podem ver no último vídeo, se não me engano, Vida 27. E nesse inteirinho, a Patrícia, que é a filha do casal Lauser e neta do Ernestino, ela tentara se matar, como nós vimos em estudos anteriores. Agora lutava pela vida, em estado de coma. Então, os médicos não sabiam dizer se ela sobreviveria. Aí é onde entra, a partir de hoje, considerações sobre o suicídio. O suicídio é uma ação brutal contra si mesmo, contra a vida e contra as pessoas que nos amam. Todos desejamos viver. Quando alguém opta pelo suicídio, é porque não suportou o peso de suas próprias lutas. O suicida torna-se um predador de si mesmo. Se pudéssemos percrustar a intimidade de quem alimenta a ideia da autodestruição, constataríamos uma dor inimaginável, um desespero enlouquecedor, uma inquietude incontrolável. Muitos estão subnutridos no campo da emoção, sem esperanças, desprovidos de expectativas e distantes dos amigos. Tornam-se prisioneiros da própria dor. Todavia, se eles soubessem que a vida é um presente de Deus e que Deus não aceita a devolução do presente, não tentariam exterminar aquilo que não pode ser exterminado. Sim, porque o ser imortal, uma vez criado por Deus, caminha para o Criador, ampliando a percepção da própria existência, sendo impossível retroceder, voltar à origem e simplesmente deixar de existir. Aquele que decide matar-se sai da vida, mas não encontra a morte, e sim a continuidade da própria vida. Não existem problemas sem solução. Não existem traumas que não possam ser vencidos. Não existem dores que não possam ser sanadas. Não existe nenhum mal que dure para sempre. Alguns dias depois, quando já estava bem melhor, Julieta contou a seu pai o que havia ocorrido
com sua neta. Ernestino ficou ainda mais angustiado. De certa forma, sentia-se culpado. Na vida, não somos responsáveis apenas pelo que fazemos, mas também pelos resultados oriundos de nossa ação. Aqui eu vou até repetir essa frase que é muito importante. Na vida, não somos responsáveis apenas pelo que fazemos, mas também pelos resultados oriundos de nossa não ação. O não fazer, o não se comprometer ou o ficar em cima do muro também acarretam consequências graves. As enfermeiras já nem implicavam mais com a aproximação de Ernestino e Marcelinho. Um sempre se encontrava no quarto do outro. Ernestino ainda permaneceu por vários dias internado. No entanto, seu mau humor havia desaparecido. Ele e Marcelinho aprontaram todas no hospital, até o dia da alta hospitalar. Foi um momento difícil, especialmente para Marcelinho. Ernestino pediu que sua filha o esperasse no carro, enquanto se despedia do seu mais recente e melhor amigo. O senhor vai partir, Ernestino? Claro que não. Acha que abandonarei meu melhor amigo? Minha cirurgia já foi marcada. Que bom. Em breve você também sairá daqui. E iremos juntos para a Disney. Vai mesmo me levar? Pode apostar que sim. Ernestino abraçou fortemente Marcelinho e, quando saía do quarto, uma surpresa. A tia do menino e algumas enfermeiras haviam preparado uma festa de despedida. Algumas crianças hospitalizadas vieram para se despedir de Ernestino. E ele, uma vez mais, se emocionou. Aí nós vamos entrar na parte final que nós intitulamos Nossas Escravidões. Infelizmente, nesse mundo moderno, acontecimentos dessa natureza são cada vez mais raros. Vive-se numa sociedade de rótulos. Os encontros sociais e as festas são apenas pretextos para o desfilar de roupas caras e joias raras. As pessoas, via de regra, perderam o prazer de dialogar, de jogar conversa fora, de fazerem algo fora da programação estabelecida pela agenda. Muitas pessoas se vestem de maneira chique, não para se sentirem bem, mas para que outros as invejem. Vamos também repetir essa última frase. Muitas pessoas se vestem de maneira chique, não para se sentirem bem, mas para que outros as invejem. A rigor, não vivemos numa sociedade livre, mas numa escravidão. Em geral, o homem é, aqui, homem e mulher, obviamente, é escravo do padrão de beleza estabelecido pela mídia, escravo das etiquetas indispensáveis na sociedade moderna, escravo do relógio. O homem moderno é tão moderno que se tornou escravo da modernidade. Essa também foi boa. Gostei desta. O homem moderno é tão moderno que se tornou escravo da modernidade. Ele foi bem inspirado
ao colocar esta frase. Bom, então esse aí são o final do capítulo 5 e são os trechos aí para as nossas considerações. Antes da gente iniciar, Vicentina, Márcia, você dizer alguma coisa, trazer alguma ponderação aí? Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo também, Márcia? Então Também. vamos lá. Ele vai iniciar falando, dizendo assim: o suicídio é uma ação brutal contra si mesmo, contra a vida e contra as pessoas que nos amam. Todos desejamos viver. Quando alguém opta pelo suicídio é porque não suportou o peso de suas próprias lutas. Bom, isso está sendo colocado, são verdades. Né? O suicídio realmente é uma atitude mais drástica que alguém possa tomar contra si mesmo. É aquele ato, aquela atitude de uma tentativa de exterminar com a própria vida, acabar com a nossa existência. Só que a gente até vai comentar um pouco mais sobre isso, essa questão da falha das religiões na educação das pessoas, ou mais propriamente falando, quando a gente fala educação, a gente está buscando uma abrangência maior, mais completa. Mas simplesmente no quesito do esclarecimento das mentalidades das pessoas. Porque se as religiões estivessem alcançando os seus propósitos, os seus objetivos, ninguém iria tentar o suicídio pela certeza que teriam da incapacidade de se matar, de morrer. Mas, infelizmente, as religiões movidas por diversos interesses, não os interesses superiores, libertadores do amor, obviamente, porque se isto fosse assim, com certeza o nosso mundo, nós, enquanto sociedade, enquanto pessoas, nós teríamos uma visão diferente da vida, do mundo, de Deus, etc., melhorando e aprimorando todos os campos do nosso existir. E um deles é que seria ninguém iria tentar buscar o suicídio. Então, mas isso nós vamos daqui a pouco falar um pouco mais sobre isso, pelo menos temos esta expectativa. Vamos focar mais que agora em relação ao próprio ser, em relação a nós mesmos. Porque, de alguma forma, todos nós, na nossa intimidade, a gente deseja viver. Existe aí um instinto de sobrevivência que nos move. Um certo instinto que a gente não sabe nem definir como ele vem ou como ele existe, mas todos nós, de uma forma ou outra, a gente se agarra à vida. E como nós estamos aqui no plano físico, a gente se agarra a esta vida como se ela fosse a última coisa que existe, ou tudo que existe. Mais uma vez, em função das falhas daquelas instituições que se proporiam esclarecer os seres humanos, trazendo a eles, ou levando eles a uma educação que abrisse os seus campos de entendimento, de inteligência, de percepção para além do plano físico. Em grande parte, o materialismo que varre o mundo na atualidade, o grande culpado é, em grande parte, as próprias religiões, pela forma como elas colocam, como elas apresentam a vida, Deus e tudo mais, e elas mesmas, utilizando do nome da divindade, das coisas sagradas em benefício próprio, em enriquecimento, em adquirir poder, domínio sobre as mentes, na escravização das mentalidades, aí joga todas as propostas do Cristo no chão e na lama.
Mas pouco a pouco nós vamos caminhando, o ser humano vai caminhando, vai avançando por esse Pantanal, por esse terreno, né, pantanoso, cheio de lama, a gente não vamos irrompendo com dificuldade, pouco a pouco, um ou outro vai se esclarecendo, vai entendendo, e nós vamos avançando. Bem, portanto, voltando ao nosso tema aqui, quando alguém opta ou procura sair pela porta do suicídio, é porque chegou a um ponto de desespero, de falta de lucidez, de insanidade e de angústia, sei lá, que não vê outra saída a não ser tentar recorrer a esse recurso. Realmente, então, é um ato extremamente violento que a gente faz. E podemos ser movidos por N razões, milhares de razões e motivos para fazer isso. Não vamos aqui analisar a questão, porque não é bem o foco nosso, focar nessa questão mais de minudências, a esse nível. Mas o certo é que, como ele fala aqui no próximo parágrafo, o suicida torna-se um predador de si mesmo. Se pudéssemos perscrutar a intimidade de quem alimenta a ideia da autodestruição, constataríamos uma dor inimaginável, um desespero enlouquecedor, uma inquietude incontrolável. Ou seja, isso que ele coloca é realmente uma grande verdade. Geralmente a gente se torna predador do outro, mas nesse caso nós nos tornamos predadores de si mesmo, ou seja, buscando se autodestruir. E o que está falando aqui, se a gente pudesse perscrutar a intimidade de quem alimenta essa ideia de autodestruição, a gente ia ver, verificar, constatar o quanto sofri desse ser, os sofrimentos, dores, angústias, desespero que a pessoa está passando. É algo que a gente não... É difícil realmente pensar sobre isso. Obviamente que não só esses casos, porque tem aqueles também que buscam, na questão do suicídio, às vezes, punir os outros, ou seja, uma atitude de vingança. Também tem esta face que ele não analisa aqui e não coloca. Essa questão de punir o outro, prejudicar o outro, inserir culpa no outro, e etc, etc. Então, realmente, aquela questão da loucura, da insanidade que nós vivemos nesse caldo, nesse caos total, que é muito fundamentado naquilo que eu venho sempre falando nos nossos estudos, nessa questão da infantilidade que nós ainda trazemos em nosso ser. A criança é aquele ser que ainda não tem a habilidade ou a competência necessária para lidar com a frustração e com a série de sentimentos que ele vive ali. E aí, de alguma forma, também, essa atitude de buscar o suicídio pode ser também pirraça, vingança, ou seja, tudo movimentos em torno da nossa infantilidade emocional, psicológica e espiritual. E o próprio desequilíbrio também da pessoa. Aí a própria infantilidade já mostra um desequilíbrio. E o equilíbrio nós só vamos encontrá-lo quando a gente trabalha na construção da nossa maturidade, porque a maturidade é equilíbrio. Um adulto, não nos termos do mundo, não nos termos sociais, falando no adulto espiritualmente, aquela pessoa espiritualmente adulta. Para a pessoa ser adulta espiritualmente, ela tem que ser adulta no campo psicológico e no campo emocional, porque senão não tem como você ser um adulto, nesse sentido que eu estou falando,
sem ter trabalhado essas áreas, esses outros campos em nós. Então, ele é um ser equilibrado. A criança, não. É um ser em formação. Consequentemente, é um ser que ainda se encontra desarmônico, em desequilíbrio. Uma pessoa em processo obsessivo, por exemplo, ela pode tentar o suicídio sem ter aquela noção exata pelo processo obsessivo. A questão está sendo colocada é que a pessoa, dentro de um processo obsessivo, ou seja, dentro de uma influenciação espiritual, pode vir a alimentar a ideia até executar o ato do suicídio sem ter claras noções desse fato. Obviamente, sim. Mas nós só vamos guardar a nossa a influenciação espiritual, em função da nossa primitividade, ou seja, da nossa infantilidade. Porque nenhuma influenciação espiritual ocorre sem causas anteriores. Sempre existe uma causa anterior. E as causas anteriores é sempre com base na nossa postura de infantilidade. Porque a criança é que faz o mal, por ignorância, por maldade, por uma série de razões e motivos, ele vem fazer o mal. Porque o adulto, aquele que é consciente, já não vai fazer o mal porque ele tem distinção. Ele sabe o que é bem e o que é mal. E ele segue as diretrizes divinas. Ele segue as leis divinas. Por isso que ele é adulto. Ele já não vai mais praticar o mal. E esses processos obsessivos, eles só se originam com base nas nossas comportamentos desequilibrados, nas nossas atitudes infantis, no nosso egoísmo. Quando a gente fere, machuca, prejudica o outro quer de alguma forma se vingar, se ressarcir dos prejuízos que leva. Por exemplo, a gente pode falar assim, mas Jesus ele sofreu um processo. Não. Ele sofreu uma tentativa de influenciação. O que ocorre muitas vezes, por exemplo, se vem uma pessoa adulta, amadurecida, tem uma conduta cristã. Aqueles seres, aquelas pessoas que estão voltadas para o mal e que não quer ver o bem predominar, que para eles, para quem está no mal, para quem está nas sombras, nas trevas, ele quer ver o domínio das trevas, porque o domínio da luz convoca a necessidade da pessoa se elevar, se esclarecer, se construir, se aperfeiçoar, a trabalhar nas linhas do bem, a fazer o bem. Eles não gostam disso. Porque o bem não domina, o bem não se impõe, o bem não escraviza, o bem é amor. E o amor é contrário a tudo isso. Amor é liberdade, amor é respeito, amor é aceitação. Então, esses seres podem, numa tentativa de abafar aquele trabalho, abafar aquela proposta, de tentar influenciar aquele ser, aquela pessoa. Daí onde vai colocar os evangelhos das 3 tentações que Jesus sofreu. A gente lembra até uma delas que o Satanás fala para eles. O que é o Satanás? É aquela personagem, aquela figura que incorpora, representa a maldade no mundo. O grande problema é que as religiões colocaram Satanás como um ser específico e determinado. E não é. Tanto é que no Evangelho, Jesus chama Pedro de Satanás. Então, todos nós, quando a gente trabalha, a gente age, se comporta nas linhas da maldade, do desequilíbrio, da mentira, das ilusões, dessa linha do materialismo, a gente faz o mal. E nós estamos sendo Satanás, o diabo. Todas essas classificações que a igreja dá para esses seres são categorias de diferenciações de seres ou de pessoas que vão entrar nessas categorias. Então, toda vez que nós nos opomos ao amor, toda vez que a gente age dentro das linhas do egoísmo, nós somos um diabolo, ou um Satanás, ou um demônio. A gente está tentando, a gente está se opondo contra Deus. É aquilo que o Apocalipse vai configurar como anticristo.
E é lógico que dentro disso, como existe uma estruturação, por exemplo, no nosso nível material, a gente tem o presidente, tem os ministros, tem os deputados, tem os senadores, etc., governadores, prefeitos, etc., etc. Também, dentro dessas hierarquias, a gente vai encontrar no mundo das trevas, assim como no mundo da luz, hierarquia. No mundo da luz, a igreja mesmo católica, lá, ou as igrejas de uma forma geral, vai propor lá os serafins, querubins, anjos. São categorias de espíritos santos, ou aquelas pessoas que estão voltadas para o bem, buscando fazer o bem, praticar o bem, agir dentro das linhas do bem. Da mesma forma, dentro da linha do mal, a gente vai ter também as hierarquias. Vão ter aqueles que vão assumir o posto, por exemplo, o presidente. O presidente não é uma pessoa. Esse posto pode estar sendo encarnado por uma pessoa específica. A mesma coisa também. Por exemplo, Jesus, em relação ao planeta Terra, ele é o que está no topo dessa hierarquia. Que ele é o governador, é o orientador de todo o planeta, de todos os seres que estão em evolução no planeta Terra. Desde lá os minerais, vegetais, animais, até os homens. E os bons espíritos e tudo. Então, tem toda uma hierarquia nisso aí. E também no mundo das trevas também. Então, a gente pode encontrar alguém lá mais específico encarnando a figura lá do Lúcifer, que é aquela figura mais dominadora nas linhas das trevas. Mas não, a gente já desviamos um pouco do nosso assunto. Vamos retomar aqui. Muitos estão subnutridos no campo da emoção, sem esperanças. Obviamente, essas pessoas que buscam esse ato que a gente está comentando aí, falando sobre ele. Então, muitos estão subnutridos no campo da emoção, sem esperança. Quem fica subnutrido? Criança. Criança que necessita ser atendido pela mamadeira, pelo peito, necessita de receber a nutrição vindo de alguém, de algum ponto. Porque o adulto, ele vai fazer a sua comida, ele vai elaborar o seu alimento. A criança, não. Portanto, aqui nós estamos falando, se a gente buscasse, porque, tudo bem, aquela questão lá da autoestima, se eu não recebi, se eu não tive o que os meus pais me dessem, meus familiares me dessem, a gente vai trabalhar na construção disso em si mesmo. Se fortalecer emocionalmente. Mas, gente, a nossa postura é de infantilidade. Nós estamos naquela atitude de só receber. Queremos receber, receber. Fica lá, igual o passarinho, filhotinho, com a boca aberta lá, esperando, e chorando, esperando os pais vir alimentá-lo. Essa é a nossa postura, infelizmente. Por isso que eu falo que muitas dessas coisas têm a ver com o estágio infantil em que nós nos encontramos. Como a gente está no estágio infantil, a gente fica esperando ser nutridos no campo emocional, psicológico. E quando a gente não recebe isso, muitas vezes a gente se sente sem esperança, sem saída. Desprovidos de expectativas e distantes dos amigos, tornam-se prisioneiros da própria dor. Se a gente for analisar na essência da questão toda, por trás de tudo isso aí está esse lance da nossa infantilidade, da nossa necessidade de ser amparado, de assistido pelo outro, como se os outros pudessem nos preencher de alguma forma, ou atender às nossas demandas. Também é um outro dos enganos que a gente alimenta. É um outro dos enganos. Porque o outro pode vir, ter o carinho por você, ter maior afeição por você, mas se você não se abrir daquilo, se não aceitar, não trabalhar aquilo, não adianta. Essa questão é algo realmente que nós temos que trabalhar por dentro de nós. O grande problema é que nós não recebemos esse tipo de educação.
esse tipo de estímulo, a gente não é ensinado a se construir, porque, no fundo, tudo depende disso, é uma construção que a gente tem que realizar. No campo da afeição, a gente tem que aprender a gostar de si, a gente tem que aprender se aceitar, trabalhar as nossas dificuldades, os nossos problemas, encará-los eles e tudo mais. Então, a gente não recebe esse estímulo de autoeducação, nem essa orientação. Também é aquela história. Os nossos pais, e aí, não têm isso para dar, para nos fornecer. Eles também não tiveram isso. Então, está todo mundo no mesmo barco. É igual aquela história. Todo mundo no mesmo barco, o barco sendo arrastado para a cachoeira, ninguém tem o leme, ninguém tem o controle, ninguém tem remo, e fica lá, e fica na expectativa de alguém de fora vir socorrer e salvar a gente. Então, as religiões que teriam esse papel também já, aliás, aproveitam de todo esse caos aí para dominar, para se impor, e aqui nós falamos no início, escravizar as pessoas, infelizmente. E nós nos sujeitamos a isso gostosamente. O grande problema todo é isso. A gente se satisfaz com essas propostas, porque, no fundo, também nós não queremos assumir responsabilidade. A criança, ela não assume responsabilidade. O grande problema nosso é isso. A gente está sempre colocando a nossa culpa nos outros. Sempre os outros é culpado. Deus é culpado, a vida é culpada, a circunstância é culpada. Sempre os outros é culpado. Tem a culpa por algo que me acontece, por eu não ter tido condições, e meus pais que são culpados por isso, por aquilo, por aquilo outro. A gente não avoca para si mesmo a responsabilidade. Então, se meus pais não me deram, por que eu não vou correr atrás? Por que eu não vou buscar? Aí vem. Mais uma vez, é um ciclo vicioso, porque a nossa infantilidade não permite que a gente veja isso, a gente perceba isso, a gente se dê conta disso. Então a gente fica na expectativa de alguém vai nos vir, nos salvar e nos socorrer. Só que esse socorro, ele já foi feito, ele já foi realizado. Jesus, um dos exemplos que teve no longo da história, a humanidade nunca foi desamparada ao longo da história, sempre teve aqueles que veio alertar o ser humano, apontar os caminhos para os seres humanos. Mais uma vez, culminando, esse processo todo aí foi culminado com a vinda de Jesus, ele se apresentou ao mundo, e ele na sua benevolência, na sua compaixão para conosco, veio pessoalmente, e trouxe as orientações. Aí, aqueles que viram aí, como Judas fez com Jesus, as religiões faz hoje a mesma coisa. Vendo a oportunidade de pegar esses ensinamentos e usarem isso em benefício próprio, em enriquecimento, um meio de vida, de sustentação da vida material, conquista das coisas, de domínio, seja no campo da vaidade, seja de todas as formas, aí utiliza dos ensinamentos dele para manipular e fazer e acontecer. Por isso que vem lá o filósofo falando que a religião é o ópio do povo. Realmente, ela está sendo utilizada. Mas, dentro disso aí, os ensinamentos estão lá. Então, quando a pessoa lá começa a despertar um pouco, ela fala assim, peraí, o padre falou aquilo, o pastor falou aquilo, mas deixa eu pensar sobre isso aí. Não, isso aqui é por aqui. Mas, quando a gente está satisfeito em ser criança, a gente, não, ele está certo mesmo. A gente bate continência porque qualquer coisa ele é culpado. Ah, mas foi ele que me falou. Foi ele que me disse, ele que me ensinou. Aí jogamos a culpa em cima do outro e tiramos o nosso fora. Bom, dentro dessa situação, dessa questão toda, como ele coloca aqui, muitos estão subnutridos no campo da emoção, sem esperança,
desprovido de expectativas, distante dos amigos, tornam-se prisioneiros da própria dor. No fundo, é aquela história, né? Nós é que nos prejudicamos a nós mesmos. E a gente deveria lutar contra essas coisas. Não se submeter a isso. Não nos tornarmos dependentes dos outros. Mas se fazer, se construir. E para isso, às vezes, tem que pagar um alto preço. Aprender. É isso que nós estamos vivendo. A humanidade está passando aí pela vida em diversas situações diferentes aí, diversos contextos. Aprendendo que, no fundo, nós temos que construir a nós mesmos, nos edificarmos. Essa edificação ela vem de dentro para fora. Agora, nós podemos contar com apoio, com auxílio, com alertivas, com convites do mundo de fora para dentro. Os evangelhos de Jesus é uma bússola, é um convite, é uma orientação para nós. E nós temos aqui, por exemplo, esse estudo, essa apresentação, essas reflexões, são novos convites. Então, aqueles que estão despertando, ouvem, então eu tenho que fazer, eu tenho que construir. Então, depende de mim. Só que muitas vezes, não, esse Carlos está errado. Não, o meu pastor lá me disse foi aquilo, porque a gente está realmente querendo ainda transferir a nossa responsabilidade para os outros. Aí complica. A gente só vai se complicando. Todavia, se eles soubessem que a vida é um presente de Deus e que Deus não aceita a devolução do presente, não tentariam exterminar aquilo que não pode ser exterminado. Bom, por qual motivo Deus nos deu a vida e nos criou, sabe-se lá. Eu não sei e nem sei quem sabe. A gente já vimos e ouvimos milhares de explicações. Esta aqui é uma delas, que a vida é um presente. Bom, eu não sei se ser presente ou o melhor termo. Eu diria mais a vida é uma dádiva. Mas também ainda vou ter que analisar e verificar qual o significado da palavra dádiva. Eu vou olhar isso agora aqui para ver se eu estou mais certo na minha colocação ou se ser presente é mais correto. Vamos ver aqui. Dádiva. Ato ou efeito de dar algo, de modo espontâneo e desinteressado. Donativo, oferta, presente. É uma graça natural, um dom. Eu prefiro mais a palavra dádiva do que presente. É uma dádiva de Deus, porque Ele nos dá a oportunidade da gente se construir, da gente se elaborar. Então, Deus nos fornece todos os elementos. Todo o material está à nossa disposição. Aí cabe a nós trabalharmos. É esse o objetivo e a finalidade, porque se a gente se nós não nos trabalharmos, se a gente não se autoedificar, se autoeducar, a gente não cresce, a gente não evolui. Porque se fosse depender de Deus, se nos tirasse daqui, já nos criasse, já construídos, perfeitos, acabados, qual sentido que teria isso? Aonde está o meu mérito? Nenhum. Tá vendo? Então, Deus é realmente algo incompreensível para nós. Ele nos dá tudo. Ele entrega nas nossas mãos o próprio mérito da gente se autocriar, a gente se autogerar, a gente autocrescer, a gente se autoconstruir. Então, ele deu os elementos iniciais, deu os germes, deu os potenciais, as possibilidades, para que a gente edificasse com isso, que a gente se autoconstruísse. É muito bonito. Então, falar que é um presente, realmente. Agora, ele coloca, a gente não tentaria exterminar aquilo que não pode ser exterminado, realmente. Não tem como a gente acabar com a própria vida, a gente acabar com a vida. Não tem jeito.
a gente não acaba com a vida de nada e nem de ninguém. Nem de si mesmo, nem do outro, nem dos seres. As plantas têm vida. Quando a gente destrói a vida da planta, ou de uma planta, na verdade, a gente está destruindo a manifestação física, material, de alguma coisa que está além da matéria. A mesma coisa são os animais. E a mesma coisa são os seres humanos. Porque existe algo aí, alguma coisa aí que a gente talvez não tenha definições exatas, olhando do ponto de vista materialista, mas esse corpo, a gente percebe vida e não vida, ou seja, alguma coisa que está ali animando, alimentando esse corpo, e essa alguma coisa sai, se retira e esse corpo morre. Então, a gente confunde a vida física, a manifestação no plano físico da vida, como a vida, e não é. Não é. É nesse ponto que a gente vai falar que as religiões falharam e estão falhando, todo dia, todo momento, porque elas não esclarecem as pessoas nesse sentido. Elas não trazem essa lucidez para as pessoas. É aqui que nós estamos falando, já falamos em outras oportunidades, a vida ela é única. A gente não tem milhares de vidas, não temos. Eu falo assim, o gato tem 9 vidas. Não tem. 9, 7, 6, o que vocês quiserem, não tem. Ele só tem uma única vida. Assim como nós, só temos uma única vida, aquela que Deus nos deu. E essa ninguém é capaz de exterminar, ninguém é capaz de extinguir, nem nós mesmos. Então, a gente não consegue extinguir a vida, porque nós somos a vida, a manifestação dessa vida, a expressão dessa centelha viva. É essa centelha que foi criada por Deus, que somos nós. E a gente manifesta no campo físico através dessa vestimenta biológica. Então, quando a gente extermina a vida, nós estamos exterminando a vida desta vestimenta biológica. Porque a vida em si, ela não é destruída. É aquilo que Lavoisier já intuiu lá atrás e se expressou. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, quando a gente tira a vida, a gente está simplesmente submetendo o ser, ou a nós mesmos, no caso do suicídio, a um processo de transformação. Transformativo. A gente sai, a gente deixa esse corpo, essa vestimenta biológica, e vamos expressar num novo campo, naquilo que vai definir o conhecimento sagrado, ou a própria espiritualidade vai definir como mundo espiritual, ou dimensão espiritual. A gente pode dar qualquer nome que você quiser para isso. Universo imaterial, universo invisível, mundo invisível, além, qualquer coisa, a forma como você quiser. A gente sai daqui e vai expressar numa dimensionalidade que os nossos sentidos físicos, os nossos sentidos biológicos não alcançam e nem conseguem penetrar. Mas isso é uma limitação do veículo biológico. Nos nossos estudos anteriores aí, tem um estudo que a gente apresentou a faixa, uma pequena faixa amostra do campo luminoso, que vai lá dos raios gamas, tal, vai até, sei lá, infra e outros tipos de raios. Nós fizemos essa apresentação, e os nossos olhos físicos eles só captam uma parte insignificante de tudo isso aí. Insignificante. Portanto, a gente não consegue penetrar essas dimensões, esses campos energéticos, que estão além dessa faixa que o nosso olho físico é capaz de captar e de perceber. Dentro do processo, do estágio evolutivo que nós nos encontramos hoje. Daqui, sei lá, milhões de anos,
se a humanidade conseguir sobreviver à autodestruição, aí, fisicamente, a gente pode conseguir ver, ampliar esse campo visual, perceptivo dos nossos olhos físicos. Isso é possível. Tudo depende do desenvolvimento da própria tecnologia. Segundo, inclusive, existe profecias que falam que vai chegar um momento que a nossa tecnologia vai conseguir captar esse mundo invisível. Com o seu progresso, com o seu desenvolvimento, vai conseguir captar. Aí, no futuro, nós vamos poder conversar com quem já morreu, ou seja, morreu entre aspas, né, porque a morte não existe, com quem deixou o corpo físico. Por isso que a doutrina espírita vai falar de desencarnados, ou seja, aqueles que estão fora do corpo físico, já não tem mais um corpo físico, não tem mais a vestimenta biológica. Por isso ele é desencarnado, está fora da faixa biológica, do campo físico. Então, nós vamos poder conversar com os entes queridos, com qualquer... relacionar com esse mundo invisível através da tecnologia. E vai ligar, por exemplo, um aparelho tipo uma televisão do futuro, e vamos lá conversar e dialogar com quem está do lado de lá normalmente. Vai demorar muitos milhões de anos. Não sei. O Chico Xavier mesmo... A Terra está passando processo de... O Chico Xavier mesmo faz essa profecia aí, dentro do que ele fala, a proposta dele seria mais ou menos por 50 anos, alguma coisa assim. Então é algo que não está muito no futuro distante, não. Mas a gente não sabe, porque tudo isso aí depende dos nossos merecimentos, das nossas necessidades. E tem tudo a ver com o aspecto da conquista da moralidade e da ética humana. Por exemplo, um exemplo desse. Apesar de nós estamos fugindo aqui um pouco do assunto, mas acho que vem esclarecer e nos ajudar a entender. A humanidade não pode ter permissão, ou seja, ter condições de atingir outros mundos. Então a gente vai chegar num mundo em que os seres lá já estão vivendo uma sociedade de equilíbrio. Aí nós chegamos lá levando o nosso egoísmo, a gente vai lá para roubar deles, que é isso que nós fazemos. A gente pode ver na Terra aí. Todas as invasões, o pessoal da Europa veio para as Américas, tomou a terra dos indígenas, que veio para cá arrancar o ouro, arrancar árvore, arrancar tudo para levar para a Europa, diamante, isso e aquilo outro. É isso que a gente faz. Levando guerra, violência, porque nós não aceitamos que o outro seja diferente. Nós ainda temos sérios problemas com preconceitos na área social, preconceitos na área sexual, preconceitos na área cultural, de cor de pele. E chega lá e encontra um monte de ser lá que seja roxo. Ah, não, tá errado, porque o certo é ser branco. Então vamos exterminar essa turma aí. Eles não são filhos de Deus. Isso nós não fazemos? Ah, eles não têm alma. Eles não têm espírito. Como a Igreja Católica mesmo, a própria Igreja propagava até na Idade Média que as mulheres não tinham alma. Mulher é um ser que não tinha alma. Então, podia ser tratados como animal, porque o animal também não tem alma. Só engano. O animal tem alma, a planta tem alma. Tudo tem alma. O que é a alma? É a presença desse campo espiritual, desse lado espiritual, que vai animar aquela vida física. Se não houvesse o campo espiritual animando a vida física não existiria. É a essência no caso da planta. É a essência do ser. É a essência do ser. É aquilo que deu, aquela centelha divina criada por Deus. É isso que é a essência de todos os seres, é exatamente essa centelha divina que Deus criou. E que está viva e que é capaz de progredir, de evoluir, de se aperfeiçoar. Ela vai se aperfeiçoando, vai entrar nesse processo de aperfeiçoamento até atingir a perfeição. Você vê que é muita ignorância nossa, né, do ser humano achar que
Tanto a mulher como os escravos, não tinha alma. Então Mas isso é o quê? Você não respeita São a planta, as não respeita o desculpas animal. e as justificativas para a gente poder fazer o que faz. Isso também. Então, mais uma vez, é o predomínio do nosso egoísmo, Porque se da não nossa escravizasse, infantilidade. se ele pensasse duas vezes, não tem coragem de escravizar o negro só por causa da cor, se ele soubesse que tivesse algo. E quando a gente faz isso, aquele é um ser que sente, que pensa, que sofre. Igual a todo mundo. Quando ele morre, ele vai para o mundo espiritual e quer vingança, quer desforra. São os demônios. Por isso Jesus vai falar: perdoai os vossos inimigos, amai os que vos odeiam e etc, etc. Porque o campo do amor é que nos liberta. Supera, né? Vai nos libertar. O campo do ódio, da raiva, da vingança, ele gera elos de prisão, elos de sofrimento. Tá fazendo lembrar, parece do Wagner que eu assisti hoje, que ele falando que o Chico falava. Quando você está trabalhando bem, seu inimigo desencarnado te encontra, mas você está trabalhando bem, a espiritualidade negocia com ele para dar um tempo, para espera e tal. Às vezes não vai passar tanto por aquele desespero. A misericórdia divina entra em seu favor. Caso contrário, se você está ainda na mesma faixa dele, aí os dois tucanos vão ter que se resolver os seus problemas. Aí eu vou falar que realmente, nós estávamos comentando que não tem como exterminar a vida, porque nós somos seres imortais. E é interessante, que nós estávamos falando lá atrás da falha das religiões, porque se as religiões esclarecessem as pessoas, gente, nós somos seres imortais, a gente não morre, a morte não existe, então não teria sentido eu tentar me matar, porque eu saberia que não ia conseguir fazer isso. Não tem como eu conseguir me matar. Eu consigo exterminar a minha vida física, minha vida biológica, mas não a vida em si. Porque eu vou continuar existindo, pensando, sentindo, numa dimensão invisível. E aí que vem o problema e vem toda a bagunça, porque isso vai ser acrescido. Então, além de eu não resolver a minha situação, resolver os meus problemas, ainda eu vou me ver ainda ter que arcar com as consequências do meu ato, da minha atitude, com as repercussões e as consequências disso. Porque, na medida que nós nascemos aqui, tem um motivo, tem uma razão, tem um porquê. Por isso que não é dado, não é vamos dizer, como eu vou falar, permitido que a gente se autoextermine. Existe um propósito, existe um motivo, existe uma razão. Então, eu não posso quebrar esse contrato, é como se fosse um contrato. Eu não posso simplesmente quebrar esse contrato à torta e direito, a bel prazer. Ah, não, cansei, agora vou acabar. Tanto é que o instinto de conservação foi inserido em nós, exatamente um gatilho para tentar evitar que a gente caminhasse dentro dessas linhas. Só que, dentro da nossa ignorância, muitas vezes do desespero, uma série de desequilíbrios que o ser vivencia, ele às vezes pode vir a cometer este ato superando essa represa, quebrando os elos desse gatilho, dessa possibilidade aí, e aí se complicando mais ainda. Porque aquele que tira a própria vida, de repente eles vê do lado de lá, continuando vivo, sentindo, carregando os problemas, dificuldades que ele tinha lá, as razões que ele levou a tentar fazer isso, chega do lado de lá com tudo, com toda essa bagagem, e agora com a carga ainda maior de sofrimento, as consequências do ato, sofrendo as repercussões do último ato, do ato extremo. Aí é que a pessoa enlouquece mesmo, porque se vê vivo, contudo, fica tudo sem tentar resolver e mais complicado. Então, se a sua mente já estava meio destrambelhada, com esse processo aí destrambelha mais ainda. Aí a gente vai gastar
milhares de anos para você voltar ao equilíbrio. Leva tempo. Tudo é resolvido ao longo do tempo. Tudo leva tempo. A gente fala, nada ocorre assim de uma hora para outra. E pior ainda, porque se a gente for comparar o tempo do campo físico com o tempo do mundo espiritual, aí meus filhos e minhas filhas, a coisa complica mais ainda. Porque lá é eternidade, aqui é tempo. Então, segundo as informações a gente tem, por exemplo, se a gente corta a mão aqui, em poucos dias a mão está cicatrizada. Pelas informações dos espíritos, do mundo espiritual, esse mesmo processo lá levaria, acho que em torno de 80 anos, se não me engano, algo assim, para voltar à normalidade. Então, você pode comparar o tempo, 80 anos, para sua mão voltar a ficar cicatrizada, com alguns dias. Por isso que muitos dos espíritos vão colocar nos seus depoimentos aquela sensação de eternidade. Porque, veja bem, imagina nós aqui, vamos supor, a gente cortasse a mão e levasse 80 anos para a mão voltar ao normal. Isso é uma eternidade. Então, vamos ter cuidado aí e pensar bem nas nossas loucuras. Sim, porque o ser imortal, uma vez criado por Deus, caminha para o Criador, ampliando a percepção da própria existência, sendo impossível retroceder, voltar à origem e simplesmente deixar de existir. Ele já vem também comentando sobre isso, que não tem como a gente deixar de viver, que a vida ela é contínua e prossegue sempre. Então, por exemplo, mas é a reencarnação? Não. Reencarnação vai falar de existências. Então, nós temos várias existências em diversos reinos, em diversos momentos na linha do tempo. Existências biológicas é outra coisa. Não quer dizer, mas a vida é uma só. Vamos deixar isso bastante claro. E nós caminhamos para o Criador, ampliando as nossas percepções, os nossos entendimentos, o nosso conhecimento. A gente vai se aprimorando os sentidos. Uma série de atributos que nós temos, milhares, até milhões de atributos, muita gente nem até desconhece ainda, nem sabemos que eles existem, mas na medida que a gente vai caminhando, nós vamos avançando nesse progresso, a gente vai desabrochando esses novos dons ou atributos que a gente guarda em si. Esse processo é chamado de evolução. Então, todos os seres estão em processo evolutivo. E essa evolução, o conhecimento espiritual, assim como a espiritualidade, o conhecimento sagrado, vai informar. Ele processa em dois campos, na dimensão física e na dimensão espiritual. Por isso que a gente vai e vem, vai e vem, vai e vem. Então, nós vamos indo e vindo, porque processa em dois momentos. Vemos aqui, aprendemos, fazemos, acontecemos, voltamos para o campo espiritual, onde a gente vai aferir os resultados. O que eu aprendi? O que eu avancei? Onde eu errei? O que eu necessito de consertar? O que eu necessito de aprender? Então, é um momento de avaliação. Por isso que a vida no campo espiritual é mais duro, é mais difícil. Aí a gente vai aqui com um novo projeto de educacional. Às vezes a gente está nesse projeto aqui, a gente vai simplesmente foge da escola. Quando a gente tenta o suicídio, a gente está fugindo. É uma fuga da escola. É como a gente tentar escapar da aula. Obviamente, eles têm as suas consequentes punições, porque nenhuma infração à lei fica sem punição. Aqui nós já falamos, a gente até pode escapar da lei humana. A gente pode enganar, pode comprar, pode ludibriar, pode dar rasteiro, de acordo com as conveniências. Mas da lei divina, não.
E até pior, porque se a pessoa está errada e compra ainda a lei humana, ludibria a lei humana, ela tem ainda mais um agravo. Então, em cima do agravo dela, ela criou um outro agravo. E é isso que a gente também sempre falamos nos nossos estudos, que quando a gente cai num erro, a gente nunca cai em um erro só. A gente sempre cai em mais de um erro. Então, a gente nunca comete um único pecado. Quando a gente cai num pecado, a gente cai em 2, 3, 4, 5, 6, sabe lá quantos pecados a gente cai ao mesmo tempo. A gente nunca comete um único pecado. É uma sucessão. Bem, então, é isso que a gente queria falar nesse sentido, é que as religiões, infelizmente, nesse ponto, têm falhado, porque não têm ensinado, nem comprovado, nem gerado convicção nas pessoas de que elas são espíritos imortais, a morte não existe. E se as religiões tivessem conseguido fazer isso, com certeza a própria sociedade como um todo mudaria totalmente. A gente ia deixar de fazer um monte de coisa. Estaria no piso milhão, né? É. A sociedade estaria no piso milhão. E até mesmo a gente tivesse consciência da morte. Então, a religião nem nos ensina a consciência da morte, como também não nos ensina que a morte não existe. Porque quando eu falo consciência da morte? É aquela consciência, aquela lucidez de que todo mundo aqui em algum momento, vai ter que deixar essa vida aqui. As coisas daqui. Porque ela não é permanente. Ela é só um momento. Pode ser até longo do nosso ponto de vista. 80 anos para nós é longo. Eu já falei para vocês que do ponto de vista espiritual, isso não é só um segundo do ponto de vista da perspectiva espiritual. Uma vida humana é um segundo ou até menos do que isso. Então é nada. Mas quando a gente está aqui, a gente está sentindo e vivendo o processo do tempo, parece ser longo. Então, por mais tempo que a gente vai ficar aqui, é um momento, é um instante. Tudo passa. Bom, ele continua dizendo: aquele que decide se matar sai da vida, mas não encontra a morte, e sim a continuidade da própria vida. Isso a gente está falado aí para vocês, né? A gente procura esse recurso, a gente não encontra a morte, a gente encontra a vida. E pior, porque como eu já falei para vocês também em outras oportunidades, a vida no campo espiritual é o campo da sensibilidade, da percepção. Então lá tudo é mais intenso, tudo é mais vivido, tudo é mais sentido. Aí vai ficar bem mais complicado ainda. Ele vai colocar: não existem problemas sem solução. Não existem traumas que não possam ser vencidos. Não existem dores que não possam ser sanadas. Não existe nenhum mal que dure para sempre. Quem que vê dentro dessa perspectiva? O meu problema não tem solução. O meu trauma é insuperável. Minha dor não dá para ser curada. É insuportável. Quem que olha a partir dessa premissa? Criança. Criança que olha assim, que vê, enxerga assim. Para elas, a menor coisinha é o fim do mundo. É a infantilidade. Por quê? Uma pessoa adulta, agora, independente aí, não estão falando do adulto, por menor grau de lucidez que você tem, você é capaz de concluir e de entender que não existe problema sem que não tenha solução. Todo problema tem solução. Mas a gente não quer encontrar a solução. Isso é muito difícil, é muito trabalhoso. A gente quer acomodação. Queremos que os outros venham e resolvam nossos problemas. Desde que a gente pode estar apreciando e fazendo acontecendo, o ser humano é um ser tão louco, tão louco, tão louco. A gente vê muito isso nos filmes, por exemplo, em novelas, retratando, ou até em romances. A gente vê isso. A pessoa se dá o direito de fazer o mal ao outro.
mas não quer receber o mal sobre si. Interessante que esse mal é muito sutil. Às vezes é uma coisa boba que aparentemente você fala assim, ah, não, igual que filme você está assistindo. Ah, não, vou Quer mentir ver pro meu namorado. algum exemplo? A pessoa dá o direito de fofocar da vida do outro. Mas, quando ele sabe que estão fazendo fofoca com seu nome, com a sua vida, ele já não gosta. Ué, peraí, você não fez com a do outro? Você não pode achar ruim, não pode querer cobrar, e não faça com a sua. Então, a pessoa dá o direito de enganar o outro. Seja por qual motivo for. Por razão for, seja pegando um dinheiro aqui, não devolvendo o troco no caixa lá, o caixa te deu o troco errado, você pegou e viu lá e ficou caladinho, botou o dinheiro no bolso e rachou fora. Na fila do supermercado, da fila do banco, em qualquer fila, você passa na frente do outro lá e fura a fila e se dá bem. Mas, quando faz isso com ele, ele não gosta. Então, a gente dá o direito de estrupar o outro, matar o outro, mas não quero ser estrupado, não quero também que me mate. Para aí, meu Deus do céu. Cadê a lógica? Cadê o bom senso? Cadê a justiça? Eu avoco justiça, eu quero justiça. Mas quando a justiça vira para cima de mim, aí não, aí não. Aí não gostei. Ué. Infantilidade. Criança é assim. Elas se dão o direito de fazer acontecer. Fazer birraça, bater. Já vi mesmo criança batendo na cara da mãe, do pai, em outras crianças, mas quando bate nela, aí. Bem, aqui eu vou contar um pouco mais, avançar na história aqui, né? Alguns dias depois, quando já estava bem melhor, Julieta contou ao pai o que havia ocorrido com sua neta. Ernestino ficou ainda mais angustiado. De certa forma, se sentia culpado. Na vida, não somos responsáveis apenas pelo que fazemos, mas também pelos resultados oriundos de nossa não ação. O não fazer, o não se comprometer ou ficar em cima do muro também acarretam consequências graves. E isso aqui é um ponto importante que merece algumas considerações. Jesus fala no Apocalipse que o pior estágio, ele fala assim: eis que te pegarei e colocar-te-ei na minha boca e provarei. Como tu não és quente nem frio, és morno, vomitar-te-ei dela. É uma fala até contundente. Que a pior postura, a pior atitude é o do morno, daquele que está em cima do muro. Esse é pior. Porque quem é quente já está definido, é o bem. Quem é frio também está definido, é o mal. O mal, a única coisa que falta para ele é se redirecionar. Que a pessoa já tem postura, tem caráter, já tem conduta. Está errado, está mal direcionado. Então ele pode revirar e. Agora, o morno, esse é triste. É a hipocrisia, a falsidade, a mentira, porque ele joga dos dois lados. Joga de cá e lá de lá. De cá e de lá. Não tem definição. E a pior atitude, a pior postura. Consequentemente, trazendo isso para cá, a gente responde não só pelos nossos atos, pelas nossas atitudes, pelos nossos comportamentos, pelo nosso modo de ser, etc, etc. Mas também por aquilo que a gente não fez, deixou de fazer. Pela não ação. A gente sabia e não agiu. É bastante complicado. Então, não fazer, o não se comprometer, o ficar em cima do muro, isso também acarreta as consequências graves. Em termos de valor, é o mesmo peso de ter agido errado, ter agido equivocadamente, ter cometido o pecado. Bom, vamos avançar um pouco mais, que não podemos demorar nesse tópico aqui, porque
a hora também já está indo. Aí vamos a outra parte aqui, acho que não tem muito mais o que falar assim a respeito, estendermos muito. Aí vamos entrar na última parte lá, que é as nossas escravizações. Na verdade, a gente se acha livre, mas nós somos muito mais escravos do que imaginamos. Onde vai colocar, infelizmente, nesse mundo moderno, acontecimentos dessa natureza são cada vez mais raros. Ou seja, está se referindo à festa que as enfermeiras e a tia do Marcelinho deu para ele. Ou seja, o que está falando? Muitas vezes nós vamos nas festas para nos vangloriar dos nossos status, das nossas conquistas, ou daquilo que a gente quer iludir o outro, porque muitas vezes a gente não tem aquele status, mas quer aparentar que sim, porque a sociedade valoriza. De alguma forma, a gente for analisar na essência de tudo isso aí, é uma tremenda carência de atenção, carência de elogio, que outros nos admirem, que outros gostem de nós. Então, a gente acha que aparecer no Instagram lá, aqui, ali, para lá, para o lado lá, receber os likes lá, a gente se sente o máximo, o narcisismo, né? E vai por aí afora. Realmente, vários problemas gerados por trás disso. Então, a gente promove uma festa, não é que a gente está pensando no outro, realmente gostando de estar com o outro, de comemorar com o outro, a conquista. Hoje mesmo o Vicentino estava lendo um livro lá falando do André Luiz, contando que o instrutor Alexandre, ele recebeu a permissão de subir de nível espiritual, então ele ia para uma dimensão maior. E o povo lá, o André Luiz inclusive, ficou lá entristecido, triste com a partida dele. Gente, isso vai mostrando, você vê, a nossa infantilidade ainda vai muito além do que a gente pensa, do que a gente imagina. A gente tinha que alegrar com a conquista do outro, com a vitória do outro. Mas não. Aí vem aquele sentimento de perda. Aí eu estou perdendo a convivência com fulano, com ciclano, com beltrano. A gente está pensando em quem? Só em nós mesmos. Então, esse egoísmo, esse autocentramento, é como se o universo e Deus e tudo que existe girasse em torno de nós mesmos. Egoísmo é isto. É autocentramento. Tudo gira em torno de mim. Tudo existe em minha função. A gente tem enormes dificuldades de se alegrar com a vitória do outro, com a conquista do outro, com o caminhar do outro e tudo mais. É complicado. Então, hoje na vida, a gente realmente vemos isso muito pouco. A gente pensar no outro dessa forma. E ele vai falar que isso aí é cada vez mais raro na nossa sociedade, onde nós vivemos de rótulos, de aparências. Então, os encontros sociais e as festas são apenas pretexto para o desfilar de roupas caras e joias raras. Passa muito por aí. As pessoas, de regra, perderam o prazer de dialogar, de conversar, de trocar ideias, trocar informações, até mesmo que a gente não quer isso. Jogar a conversa fora, eu não concordo muito com isso, não. E, geralmente, a gente não joga a conversa fora de uma forma edificante. Realmente, a conversa fora a gente joga falar da vida do outro, Mas, e por outro lado também, se a gente for gerar uma conversa, vamos dizer, cabeça, não, fulano é nerd, é isso, que chato, que só fala disso, só pensa nisso, a gente não quer. Não, eu estou aqui para relaxar, para esparecer, para me divertir, para me satisfazer. E é interessante que toda essa gente aí quer chegar aí lá para o nosso lar, para o céu. Céu é de trabalho. E daqueles que se dedicam o tempo todo na construção de si mesmo e no atender a quem necessita.
levando a ele amparo, orientação, ajuda para que ele também se construa. Isso é o céu. Agora, no inferno, lá sim, é feito de gente ocioso. Então, pensa bem. Pense bem, lá no inferno, ó, lá é o lugar onde vem gente só buscando o prazer, a satisfação dos seus desejos, das suas coisas, só pensando em si mesmo. O inferno é esse lugar. Daqueles que só pensam em si. Daqueles que só estão voltados para si. É o inferno. O lugar de Saturno é o inferno. No céu, não. O céu é um lugar difícil para nós, porque lá é o lugar daqueles que estão trabalhando sobre si mesmos, procurando se conhecer, encarando os seus traumas, os seus problemas, as suas dificuldades. Olha só, na vida tal ali, eu caí com fulano, cometi um erro danado, levei ele para o lugar errado, fiz isso com o Beltrano, então agora eu vou lá tentar acertar com eles. Ui, que dureza, né? Eu não gosto do cara nenhum, mas vou ter que aprender a gostar dele. E aí? Bom, para você aprender a gostar dele, vá como irmão dele, como primo, aproximando. Um amigo que vai encontrar na escola e tal, um pai, uma mãe, um filho. Não é fácil e gostoso, não. A gente tem medo muito de inferno, mas não precisa, a gente precisa se preocupar com isso. Hoje mesmo eu coloquei numa postagem no grupo Conhecer uma mensagem, nas minhas redes sociais também, uma mensagem que falando mais ou menos acerca disso, que se os espíritos do mal nos influenciam a cometer coisas, fazer coisas erradas, é porque a gente tem afinidade com eles. A gente tem simpatia, a gente tem afeição. Então a gente acha que os nossos obsessores são nossos inimigos. Não são, não, gente. Os obsessores são aqueles do coração, do peito, aqueles que a gente a gente gosta um do outro. É isso. Eles são inimigos porque eles nos querem levar para junto deles, para o campo do mal, para o campo do erro. A gente fala, mal é erro, é desacerto, desajuste, desarmonia. Por isso que eles são inimigos, mas não são inimigos. A gente tem estreita afinidades com eles. Por isso que eles nos conseguem influenciar. Se não tivesse, não ia ter alcance a nós. Bom, voltando aqui, a rigor não vivemos numa sociedade livre, mas numa escravidão. E é verdade. Em geral, o homem é escravo do padrão de beleza, que é estabelecido aí pelas mídias, pelos aqueles que estão no poder nessa área. É escravo das etiquetas, é escravo do relógio. Ele só dá esses 3 exemplos, mas tem escravidões de todas as formas. E isso passa muito pela não aceitação. A gente não se aceita. A gente quer ser o que não é, mais uma ilusão. Então, se eu me aceitasse como uma pessoa feia, eu sou feia mesmo, então tudo bem, estou bem comigo mesmo. Eu sou branco, sou negro, sou preto, sou roxo, sou amarelo. Se eu me aceito, estou de bem comigo, o que importa que o outro vai falar isso, falar aquilo? Pobre, você é pobre, aí daí. Agora, se me falasse assim, você não tem honra, você não tem moral, aí sim. Aí não, eu já não achei graça. Porque isso é sério. Mas a sociedade coloca valores inúteis, fúteis, ilusórios, como se fosse algo real. E os valores que a gente devia realmente prezar por eles, isso aí há que ser bobo, senhor. Porque se não dá uma pernada lá, essa esposa está lá, vai, fica com a moça. Só sexo, por sexo mesmo, não tem importância. O que tem? Fazer isso, fazer aquilo. E a gente é escravo emocional, psicológico, e acabamos nos tornando escravo espiritual também. Porque aquele negócio. Vou mostrar para vocês a dimensão da nossa escravidão. Veja bem, Deus nos deu o livre-arbítrio de a gente fazer o que quiser. Eu tenho escolha.
tudo que nós fazemos é com base numa escolha. Qualquer coisa. Matar alguém, não matar, roubar, não roubar, transar, trair. Trabalhar no bem ou não. Tudo. Trabalhar no bem ou não, fazer o bem ou não, ajudar ou não, tudo é uma escolha. Eu posso escolher fazer ou não. Eu tenho esse direito. Só com uma diferença. Quando eu ajo no campo do mal e eu faço a opção por fazer o mal, aí eu me torno escravo das consequências da minha atitude. Aí não tem como eu fugir dela. Ação e reação. Então, a nossa escravidão vai além dessas questões medíocres. Porque, veja bem, escravo da beleza, você fica preocupado, aí eu tenho que parecer belo, bonito para os outros me admirar. Isso é mediocridade. Aliás, é pior do que isso. É infantilidade. É você ser infantil. A gente devia se preocupar com a beleza da alma. Beleza da alma. E qual que é a beleza da alma? Cultivar valores nobres, valores superiores, de bondade, de humildade, de benevolência, de compaixão, as virtudes, equidade, justiça. Amor. Essa beleza, sim, a gente devia cultivar. Agora, beleza física, você pode até lutar, pode gastar rios de dinheiro, mas um dia ela vai embora. E você pode até trazer desgraça sobre si. Eu conheço muitos casos aí de pessoas que fazem tratamento de beleza, tentando até mudar a cor da pele, e isso avoca a lei sobre a sua cabeça, e a pessoa talvez termina com câncer, com uma doença incurável aí, e passar isso vai sofrer maus bocados. E não acho que vai morrer e vai terminar, não, porque quem dera, se morresse tudo acabasse, é uma maravilha, mas isso não ocorre. A pessoa chega no plano espiritual ainda lá, além de esses problemas chegar do lado de lá, ainda vai conseguir, ela conseguiu arrumar mais problemas ainda para si. Porque essas atitudes dela vai provocar consequências na próxima vida dela. Então, o problema dela não foi resolvido, não foi solucionado, ainda trouxe mais meleca para frente, mais perturbação para frente. Então, ser escravo de etiqueta, moda, roupa, isso e aquilo, gente, é uma loucura. É uma mediocridade de um nível sem comentário. Bom, então chegou o ponto do homem moderno se tornar escravo da própria modernidade. Realmente fechou com chave de ouro, porque muito triste, muito lastimado. E inclui nessa modernidade aí a própria tecnologia, né? Porque tem gente que se sai de casa sem o celular desespera. De tudo isso. Agora, o problema muitas vezes as razões e os motivos que estão por trás disso. Porque, por exemplo, se eu saio de casa sem o celular e fico preocupado, falei, nossa, saí sem celular, agora eu vou ter dificuldade de ter contato com as pessoas, falar para quem eu gosto, para quem eu amo, para minha mãe, meu pai, aonde eu estou, o que está acontecendo, né? Dar notícias. Ou se acontecer alguma coisa, como é que eu vou poder comunicar com as pessoas? Aí seria uma preocupação justa. Mas eu fico preocupado porque, nossa, eu não vou poder ver o Face, não vou poder ver aquilo que o fulano postou, aquele canal do YouTube lá de fofoca, colocar lá no Instagram, aparecer lá, ou ver. Esse que é o problema. Então, as coisas têm dois lados. Tem a questão lá, o que me move? O que me impulsiona? É um valor justo ou uma ilusão? Ilusão está sempre no campo infantil. A criança, ela se ilude, ela se engana, ela se auto-engana.
ela vive no mundo da Cinderela, dos contos de fadas. Isso não deveria acontecer com o adulto. E não acontece com um adulto, não acontece. Se uma pessoa adulta, acontece isso com ele, porque ele não é adulta, ela é infantil. Ela está apenas estagiando, uma criança estagiando num corpo adulto. Mas, emocionalmente, psicologicamente e espiritualmente, ela ainda é uma criança, é infantil. E é assim que Jesus nos vê, nos percebe. E a espiritualidade também. Olha para a gente e vê quanta gente é infantil. Por isso que ele nos entende e nos compreende. E as nossas ações não pode perturbar e nem o perturba. Porque, de alguma forma, é uma consequência natural e normal do estágio em que nós nos encontramos. Senti trazer mais alguma coisa? Uma observação? Não, tranquilo. Márcia? Tranquilo. Bom, Não, pensando aqui no que você falou, da beleza, eu acho que uma coisa bela é bom para tanto para a própria pessoa como para ela se curtir, vamos dizer assim, né? Agora, extrapolar o belo, aí já é outra coisa, né? Extrapolar, assim, a pessoa... Gosta de ver por aí, às vezes as pessoas até destroem o corpo físico pela aquela vontade, aquele desejo de se transformar, de se mudar, né? Aí a complicação é maior, né? E isso também é muito individual, porque é aquela história que a sua amiga Ellie lá falava. Por exemplo, se foi permitida a cirurgia, redução da mama aqui, por exemplo. Às vezes nem todo mundo pode fazer pelo nível espiritual da pessoa. Mas se uma vez que foi liberado aqui para a Terra, tem que ter o discernimento em qualquer área, né? a questão toda eu vejo e entendo que passa pelo seguinte: o que me move? Qual motivo que está me movendo, está me impulsionando a buscar uma ou qualquer outra coisa? E essa questão da beleza em particular aí passa pelo aspecto da aceitação. Então, veja bem, se eu vim num corpo feio, que eu considero feio, primeiro, isso tem uma razão, tem um motivo, porque Deus não criou feiura. Tudo que Deus faz é beleza. Deus é beleza. Então, toda a sua criação é bela. Da onde vem a feiura, então? A feiura vem da nossa percepção, dos nossos conceitos e, em decorrência, da nossa imperfeição. Ou seja, em algum momento lá para trás, eu andei aprontando e fazendo coisas que me levou a entrar dentro desse quadro hoje, me apresentar como uma pessoa feia. Aí vem uma revolta, uma indignação contra isto. Eu não aceito ser assim. A gente vê muitas vezes, por exemplo, essas crianças, vamos supor, transgênero, na área da sexualidade é mais fácil de ver e entender isso. A pessoa vem num corpo feminino ou num corpo masculino e não se aceita dentro daquele corpo, daquele quadro. Então, existe aí uma questão de não aceitação. Então, passa muito por isso. Eu não me aceito. E, contribuindo com isso, como eu não tenho entendimento, como não tenho a compreensão, como não tenho o esclarecimento de que se isso eu estou passando por essa situação, tem um motivo, tem uma razão, tem uma causa, e como eu não conheço isso, não tenho consciência disso, e por outro lado, não tenho esse esclarecimento, e também não trabalhei nas linhas da aceitação, então a pessoa vai envelhecendo e não se aceita velho. Gente, velhice é um processo natural da vida. Todos nós vamos trabalhar nas linhas da aceitação. Então, vamos aceitar o meu estágio, vamos aprender a gostar de si mesmo dentro disso. E é o interessante que dentro dessas linhas é que está a cura. A cura está aí. Mas aí o que a gente faz? A gente acaba alimentando a revolta, a não aceitação, começa a lutar contra tudo isso aí.
Uma coisa, por exemplo, se eu tenho os peitos grandes, por que que eu quero tirar o peito, por exemplo? É porque existe uma cultura, existe uma proposta social de que mulher de peito pequeno é que é bonita. Só que a moda passa. Aí agora o bonito e o elogiável, é teu peitão. Aí todo mundo vai acordar, vai colocar silicone. Então eu sou escravo da opinião dos outros, das questões sociais, que são manipulados por uma eminência parda que está por trás disso aí, manipulando isso. Movimentando interesses do qual muitas vezes eu nem tenho lucidez de quais são esses interesses que movimentam essa coisa toda. Então eu sou escravo disso. Eu não consigo me aceitar dentro daquilo que eu sou. E se alguém quer gostar de mim, tem que gostar do jeito que eu sou. Então, se eu sou uma mulher de peito pequeno, se o cara quer gostar de mim e me ama realmente, ele vai gostar disso aí. Senão ele não me ama. Ele está amando um corpo. Mas o corpo envelhece. Então, amanhã, quando eu estiver velho, obviamente, ele vai me abandonar, porque ele gosta do corpo. Ele vai procurar um outro corpo bonitinho. Porque ele está fixado na aparência, na questão externa. Então, a pessoa não se valoriza. Ela não gosta de si mesma. Porque se eu gostasse de mim mesmo, eu vou me aceitar como sou, eu vou gostar de mim como eu sou. Aí eu vou me respeitar. E se o outro não gosta de mim assim, significa que ele não me respeita. Então, essa pessoa eu não quero perto de mim. Não quero ter relação com ela. Primeiro, porque a própria pessoa não se respeita. Porque se ela se respeitasse, ela me respeitaria. Ela também não gosta de si. Porque quem gosta da aparência não tem como gostar de si mesmo. É uma pessoa infantil, medíocre. Então, a gente não sabe ver isso. A gente acaba se tornando escravo dessas coisas todas. Agora, se eu tenho um peito grande, eu vou no médico lá, confirma que isso está prejudicando a minha coluna. Então, vou fazer uma cirurgia para corrigir, para tirar um pouco. Aí é outra questão. É uma questão de saúde. Então, eu não vou fazer isso procurando apresentar por outros, ser bonito, ser aceitável, ser elogiável. Porque muitas vezes nós não gostamos de mim mesmo. Eu tenho uma coxa grande, detesto a minha coxa, então eu não gosto de mim, eu não me aceitei. Se eu tenho uma coxa grande, tem algum motivo, tem alguma razão do porquê ter vindo assim. Então eu tenho que. É grossa. Grande ou grossa, seja o que for. Então vou aprender a gostar de mim do jeito que eu sou, do jeito que estou me apresentando. Porque isso tem uma razão, tem um motivo. Se hoje eu não compreendo, amanhã eu poderei compreender. A gente tem que trabalhar dentro dessas linhas. Aí a gente vai vendo o tanto que nós somos infantis, porque a criança que age assim. Não gosta disso, não gosta daquilo, quer isso, quer aquilo. Ela necessita da atenção do outro. Ela fica chamando a atenção para si. Olha eu aqui, eu sei dançar, sei fazer isso o tempo todo. Carência. Carência. E todo ser que é carente já implica aí nesse próprio fato que a pessoa não gosta de si mesma. Porque quem gosta de si não tem carência. Ele não tem necessidade que o outro goste de si, goste de mim. Não precisa. O amor, ele é alimento, ele se basta. E ele doa. Ele não necessita do outro. Ele simplesmente doa. Ele é. É. Eu amo. Você acha que Deus está precisando da gente, está querendo o nosso elogio, o nosso louvor? A não ser que ele fosse um tremendo carente. Ele não é. Ele não é carente. Então, para ele, a gente gostar dele, não gostar dele, não vai afetar nada. Isso afeta a nós mesmos. Bem, já avançou em uns minutinhos a mais, mas acho que foi bom aí a conversa, acho que espero ter sido esclarecedora. Vamos então à nossa prece de encerramento, agradecendo a Deus o apoio a esse mundo espiritual que estiveram conosco, nos apoiando, nos assistindo, nos amparando, nos auxiliando em muitos sentidos que a gente não tem alcance. Então vamos agradecer todas essas dádivas e essas bênçãos.
Deus Pai de amor e de bondade, Jesus, divino médico, bons amigos do mundo espiritual, nesses instantes, ao encerrarmos mais esse estudo, mais essas reflexões, gostaríamos de vos agradecer por todo o amparo, por toda a assistência. Gostaríamos de agradecer a presença das nossas amigas, Márcia e Vicentina, no plano físico. Agradecer a presença dos corações que, a partir do mundo espiritual, se reuniram a nós, em busca da aprendizagem, da reflexão, das ponderações. Agradecendo àqueles que nos auxiliaram, nos ampararam, nos ajudando a entender, a compreender e também a transmitir todas essas reflexões para todos. Senhor, gratos por tudo, gratos pelo dom da vida, gratos por todo amparo que tivemos através desses amigos, desses corações amoráveis do mundo maior. Te rogamos abençoar cada um deles, abençoar todos os corações que aqui nos reunimos nesses instantes, dos dois lados da vida. Ainda ao encerrarmos, vos pedimos abençoar aqueles que virão nos ouvir, nos assistir no futuro, que essas reflexões, Senhor, também possam ser de auxílio para eles, ajudando-os a se verem, a se conscientizarem de diversos aspectos que trabalhamos na noite de hoje. Abençoe esses corações, abençoando os membros do Grupo Conhecer, e vos rogamos, Senhor, permaneça com todos nós, hoje, agora e sempre, que assim seja. Márcia, muito obrigado, Vicentina. Uma boa noite para vocês, um bom final de semana. Deus quiser. E até segunda-feira. Nos veremos lá na próxima live. Até segunda. Boa noite, obrigada. Boa noite, Marcos. Obrigado a vocês. Tchau, gente.